Então, eu, Gustavo Fernando Marchetti, juntamente com meu colega Pedro Henrique Gatti, vamos apresentar, conforme o trabalho proposto pela disciplina de Culturas Anuais de Verão, sobre o tema análise de risco, a dinâmica e a complexidade dos novos eventos de biotecnologia na cadeia de produção de sementes. Então, as mudanças tecnológicas, elas estão ocorrendo e trazendo mudanças significativas para o nosso dia a dia. Vem ocorrendo essas mudanças em todos os setores, mas principalmente na agricultura se vê uma mudança em relação ao incremento de caráter qualitativo e quantitativo na produção. Então, começou pela Revolução Verde, através do desenvolvimento de cultivares adaptados a diferentes regiões, e ainda assim com sementes de alta qualidade. Então, além disso, foram implementadas técnicas de manejo e sistematização, ocorreu a sintetização da ureia no século XX e também o início e o desenvolvimento do sistema plantio direto. Então, dentre todas as tecnologias que vem impactando na agricultura, a principal é a biotecnologia, através do desenvolvimento de novos cultivares, que vem trazendo uma grande mudança no cenário agrícola mundial. Então, o aumento da área mundial semeada por materiais transgênicos, materiais geneticamente modificados, aumentou nos últimos 20 anos em 110 vezes a área cultivada, principalmente com a cultura da soja, que ocupa 50% de toda a área mundial de materiais transgênicos, e seguido de milho, algodão e canola, que também são bem expressivos e ocupam uma grande quantidade de área produzida. Então, o Brasil ele é o segundo maior produtor mundial de GM, segundo dados da ISA 2016, possui 27% de toda a área global com diferentes culturas. Eles ficam apenas atrás dos Estados Unidos, que tem como cultura da soja, milho e algodão, 93% já são cultivados materiais transgênicos. Então, no Brasil, em 2016, se teve um aumento da área cultivada em 11% em relação ao ano anterior. Então, vem se tendo uma evolução, nos últimos anos ocorreu uma evolução ainda maior, e praticamente a tendência é chegar a quase 100% da área cultivada com materiais geneticamente modificados. Então, trazendo a questão das gerações de GM, a primeira geração veio com o intuito de ajudar os produtores na questão do manejo de plantas daninhas para incremento de produção, então surgiu as cultivares com tolerância ao glifosato. A segunda geração trouxe, então, a combinação de diferentes eventos, então, além da tolerância a herbicidas, também foi possível a resistência a insetos, cultivares resistentes a insetos, e também cultivares com a possibilidade de mitigar mudanças climáticas. Na terceira geração, se vem com a preocupação de atender a demanda dos consumidores, então, com questões de benefícios à saúde, com aumento de teores de proteínas e vitaminas, dentre outros. E as próximas gerações, então, não há fronteiras para as próximas combinações de eventos que podem surgir. Então, hoje, se há um declínio de materiais cultivados com eventos isolados, como era o caso antes de apenas a tolerância ao glifosato, agora o que vê sempre é materiais com várias combinações, vários eventos combinados. Então, já em 2016, já ocupava 41% da área mundial cultivada, esses materiais, e a alta complexidade desses produtos, combinando diferentes cultivares e eventos, eles exigem uma adaptação de toda a cadeia produtiva e comercial, para garantir a qualidade dos serviços e produtos, sem acarretar em problemas na cadeia do agronegócio. E um dos principais atributos do lote de semente é a qualidade genética. Devido ao cenário de futuro, então, onde não há fronteiras para a questão de combinação de eventos nesses materiais, é necessário atenção, então, em relação aos riscos de mistura de diferentes eventos no processo de produção de sementes. Como há diversos problemas que comumente podem acontecer, mas às vezes com baixo impacto, é necessário focar em riscos aí de alta severidade e alta capacidade de acontecer no nosso ambiente de trabalho.
Então, aqui vamos falar então um pouco mais sobre as análises de risco, então, que a gente não pode negar que tem muitos riscos que eu vou demonstrar diante de tantos avanços. Então, nós temos aqui a probabilidade de ocorrência e as severidades em escalas de 1 a 10. Então, começando a pequena probabilidade em nível 3, a mistura ao longo do manejo das embalagens durante a semeadura. Então, qual tem maior chance de ocorrência se houver o tratamento em loco, que seria, no caso, então, na própria fazenda. E principalmente se sua identificação for precária, porém, devido à multiplicação de sementes a campo, a mistura pode passar a ser significante. Então, podendo chegar aí até o nível 9 de severidade, dos lotes gerados, então, e comercializados. Então, a gente deve levar em consideração para que haja um controle desse processo e uma boa identificação. Então, no caso da colheita, temos uma maior probabilidade. Então, chega a nível 7. Havendo, então, mistura, a complexidade da limpeza de toda a estrutura da colhedora durante a troca de materiais. Seria, então, no caso, as variedades. Pois, então, a maioria dos produtores multiplicam várias variedades de sua propriedade. Não são, principalmente os produtores de sementes, então, teriam, normalmente, mais de uma variedade. Então, nesse caso, também a severidade nível 7, porém menor do que nos demais casos, ainda mais sérios. Então, aqui, em relação ao transporte de sementes a granel, onde geralmente as limpezas são realizadas pelos motoristas ou alguma equipe envolvida no processo, tendo uma alta probabilidade, então, de permanecer algumas sementes em algumas partes da estrutura do veículo, nas tampas, algumas rachaduras, danificações, então, no caso, no caminhão, né, que faz o transporte, acaba acontecendo de ficar alguma semente. Mas, então, o volume dessa mistura em questão é insignificante, na maioria dos casos. Então, acaba que não tem danos expressivos no lote. Durante o recebimento, então, da semente, há uma probabilidade de ocorrência de nível 5, de mistura, então, na moega. Ela é relativamente menor do que, menor no caso, do que a da colhedora. Porém, sua severidade, ela continua sendo de nível 7. As ações, então, de contenção e eliminação dos riscos do processo, elas são limitadas. Principalmente se a situação de risco, então, a qualidade genética não for detectada pela OBS, ou o responsável técnico, no caso. Então, acaba sendo necessário um alto nível de qualidade no controle e na rastreabilidade, então, desses materiais para que não ocorram danos muito grandes. Então, a mesma probabilidade mediana de ocorrência apresenta-se nos secadores. Porém, a severidade das misturas seriam, então, de nível 4. Então, não são danos tão expressivos como nas demais etapas, como no caso na colheita. Mas os volumes de semente, então, envolvidos são um pouco menores, principalmente em secadores autolimpantes com muita ação intermitente. Já nos elevadores, então, tem uma maior probabilidade de ocorrência de mistura, devido à alta exposição das sementes e seu constante movimento, assim como há diversos arranjos estruturais dentro da OBS, envolvendo diferentes maquinários, seu potencial de severidade, então ele acaba tendo que ser levado em consideração. Aqui, então, falando sobre o tratamento de sementes, principalmente o industrial, geralmente, então, tem uma média probabilidade de ocorrência de nível 4, mas pode ter uma altíssima seriedade de nível 8, se acabar ocorrendo uma mistura ao longo desse processo de variedades de sementes. Por diversas estruturas, então, elas são envolvidas na atividade, além de subjugar altos volumes de sementes e diferentes lotes de constante movimentação, exigindo altos níveis de controle, rastreamento e identificação por parte das equipes. Então, além disso, sementes tratadas, elas impossibilitam a posterior identificação visual de quaisquer misturas no teste de identificação de outras cultivares. Então, é muito importante a identificação dos lotes. Então, aqui também, nas atividades de amostragem, teste de qualidade genética em laboratório, armazenamento, podem, então, acabar apresentando falhas. Muitas vezes, então, envolvendo erros humanos. Porém, então, devido ao usual controle
automatizado e computadorizado desses processos, a severidade dos riscos ao longo das etapas já podem ser reduzidos e geralmente controlados, a tempo de não haver danos na cadeia produtiva. Então, ao longo de todo o processo, volumes de grãos descartados por qualidade ou limpeza ao longo das atividades, eles são acumulados, então, para depois serem vendidos. Envia unidades de processamento, os quais, então, destinam o produto para alimentação humana e animal, além de também exportá-los. Assim, então, o maior foco de atenção deve ser direcionado a esta etapa do processo. Então, que sua severidade é de nível 8, de ocorrência nível 8, como severidade nível 10. Então, são significativamente altos. Geralmente, então, os materiais contendo novos eventos, que seriam os TRITES, não são comercializados até que todos os países importadores aprovem a tecnologia em seu território. Então, porque a exportação de grãos com eventos, então, desses TRITES, a países cuja aprovação ainda não foi implementada, pode acarretar em sérias barreiras, então, no produto ou país de origem, ou, no mínimo, ao porto qual a carga foi originada, conforme ocorrido no passado. Assim, então, o rigor de controle de pureza genética, então, ele deve ser prioridade para cada gestor na produção de sementes. E, em menor escala, mistura de lotes de sementes, então, teria onerações e cobranças indevidas de taxas tecnológicas ao comprador desses sementes certificadas, havendo subsequentes complicações em todas as partes envolvidas, onde a solução não vem ser nada menos complicada, a menos que todo descarte gerado seja considerado como presença de todos os eventos em questão, seriam os TRITES. E concluído, então, devido à grande complexidade, então, do cenário futuro, há, sem dúvida, diversas ações de controle e contenção necessárias a serem implementadas com sucesso nas diversas atividades de produção. Então, de forma a garantir o pleno atendimento da cadeia, sem causar danos ao agronegócio. Assim, apenas observarmos e seguirmos algumas práticas culturais já existentes no nosso dia a dia e algumas exigências simples de legislação, como rastreamento de sementes, mapa de produção, devidamente planejado, os riscos com certeza serão reduzidos. Então, seria isso e muito obrigado pela atenção.